Mercado da bola agora, galera. Possível saída, possível chegada. Segundo a imprensa russa, Pedro está na mira do Spartak de Moscou. Segundo eles, até o momento não houve uma proposta oficial, mas o clube russo já pretende iniciar negociações nessa janela de transferência e tentar a contratação do atacante do Flamengo, que tem sido o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo. Os números falam por si. 23 gols na temporada, tá voando o Pedro, vive uma fase extremamente iluminada, com direito até a música especial para ele, Derrama Senhor, Derrama Senhor. Essa vai pegar, hein? Mas arquibancadas do Maracanã, essa vai pegar, vocês podem me cobrar, até porque ele vai fazer muitos gols, a verdade é essa, e aí a torcida vai ficar cantando essa música que foi feita especialmente para o atual camisa 9 do Flamengo, que está na mira do Spartak de Moscou. Posso ser sincero? Não seria uma boa para ele ir nesse momento, mesmo que chegue proposta. Eu, no lugar dele, não iria. Mas cada jogador sabe de si. A gente viu recentemente aí o Fabrício Bruno fazendo algo que ninguém imaginava, recusando uma proposta da Premier League, 5 anos de contrato. Vamos ver. Agora, a possível chegada. Segundo o site Coluna do Fla, informação deles, o Flamengo iniciou negociações com o volante Wallace da Udinese para reforçar o elenco para o restante da temporada. As discussões envolvem tempo de contrato, salário base e bônus por metros. Isso que bom, né? Porque quando vai contratar um jogador, isso tudo é discutido. Mas o Wallace é aquele mesmo Wallace que várias vezes, em várias janelas, negociou com o Flamengo. Cara, teve uma vez que foi muito perto de ser contratado pelo Flamengo, muito perto. No fim das contas, ele acabou renovando o contrato com a Udinese. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho informações sobre isso. É uma informação do site Coluna do Fla. Eles acabaram de publicar, inclusive. Eu gosto do Wallace. Acho até que ele está demorando a voltar para o futebol brasileiro. Ele tem a cara do Flamengo, na minha opinião. É torcedor do Flamengo, já me relataram aí. Não sei se é verdade, enfim. Mas é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, vou até ver aqui ao vivo a idade dele, porque eu acho que ele está no momento certo mesmo para voltar para o futebol brasileiro. Tem 29 anos. 29 anos, é o momento ideal. Ele está na Udinese desde 2019, gente. Antes ele passou pelo Hannover da Alemanha e Hamburger também da Alemanha. Em 2016 ele se destacou com a camisa do Grêmio e foi vendido. E está lá fora desde então. Eu gosto desse jogador. Espero que seja verdade. Hoje, Tite deu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Grêmio e falou também da possibilidade de utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados num passado recente e que agora, durante a Copa América, período que o Flamengo terá muitos desfalques por conta das convocações, esses jogadores podem surgir aí tendo oportunidades. Abre aspas para o professor Tite. Semana de preparação importante, onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico, por vezes, tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunidades a outros também, que talvez se faziam merecedores antes, disse o Tite em entrevista à Flá TV. Ele não mencionou o nome, mas pensando aqui rapidamente, vamos lá. Antes de mais nada, Tite tem que dar uma oportunidade ao Matheus Gonçalves. Esse jogador, embora seja jovem, 18 anos, tem muita qualidade, já mostrou isso. Ele, quando tinha 17 anos ainda com o Vitor Pereira, se destacou em campo fazendo um gol importante em clássico contra o Botafogo. Não há a menor justificativa para esse jogador em algumas partidas não ficar nem no banco de reservas, pelo menos na minha visão. Mas agora, com muitos desfalques, não tem motivos para não levar Matheus Gonçalves, ou ao menos não dar mais oportunidades a ele. Carlinhos é outro jogador que pode ter mais chances também. O próprio Vitor Hugo também pode ter mais chances. O Igor Jesus, acredito que já será titular contra o Grêmio. O Alan, a gente já vai falar sobre isso, mas eu já adianto que o Alan, desfalque certo contra o Grêmio, já falei em vídeos anteriores, repito aqui. E o Ryan Lucas, um jogador da base aí que é muito bem observado pela comissão técnica do Tite. Então são jogadores que podem surgir aí com oportunidade. E por falar em Alan, vamos falar do treino dessa segunda-feira. A novidade foi o seguinte: Fabrício Bruno, isso ninguém havia publicado, eu soube hoje, o Fabrício Bruno treinou pela primeira vez com o grupo durante esse período aí de preparação
Pela primeira vez, o Flamengo treinou quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que o Fabrício Bruno treinou com os demais companheiros. Vocês vão se recordar que no jogo contra o Vasco, ele teve um problema no tornozelo. Continuou na partida, na base de sacrifício, e durante esses dias aí que eu mencionei, quinta, sexta, sábado e domingo, ficou fazendo tratamento no tornozelo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que ele treinou com os demais jogadores. Uma novidade muito importante, tendo em vista que Léo Pereira, que está treinando depois de ficar um longo período se recuperando de uma lesão muscular, grande chance de atuar na lateral esquerda. E aí, Fabrício Bruno, podendo jogar, ele atua ao lado do Davi Luiz, Léo Ortiz, enfim. Mas se o Fabrício Bruno não ficasse à disposição, seria mais uma dor de cabeça para o técnico Tite. Por isso que eu trato como uma novidade extremamente importante e boa para o Flamengo, para o Tite, para a torcida. Ayrton Lucas manteve a rotina dele de trabalho no campo com o fisioterapeuta, pouco provável que fique à disposição para o jogo contra o Grêmio. O Flamengo tem terça e quarta apenas para se preparar, o jogo é quinta. Então acho muito difícil que o Ayrton Lucas jogue na quinta-feira contra o Grêmio. E o Alan está fora porque o Alan ainda está entregue ao departamento médico. A gente fala muito do elenco do Flamengo, mas aí a gente pode entrar num outro tipo de avaliação sobre quem merece esse espaço, pelo que já mostrou ao Tite, e sobre quem poderia ter esse espaço. Por exemplo, o Carlinhos jogou muito pouco e vai continuar sem ter o espaço para ele. Não, porque os dois centroavantes estão lá. Exatamente. Então o Carlinhos é o terceiro centroavante. Porque o Carlinhos foi contratado na possibilidade de não ter o Gabigol por um longo período, mas o Gabigol ainda tem ainda o seu julgamento foi adiado. Então não se sabe quando vai acontecer. E aí ele tem uma liminar e ele poderá se utilizar dessa liminar para continuar jogando. E eu acho até que ele vai ganhar mais minutos e mais jogo e o Gabriel vai melhorar. Porque ele é muito dedicado aos treinamentos. Ele ficou aquele período parado lá de uns 30 e tantos dias e não conseguiu voltar no melhor padrão. Agora tem esses dias para treinar, vai entrando em ritmo. O Gabriel é muito trabalhador. Ninguém pode reclamar do Gabriel no sentido de trabalhar. Né? Ele é um cara, é um jogador que trabalha. Aliás, eu sempre digo aqui, jogador de futebol ganha para treinar. Quem escala é o treinador. É uma profissão diferente. Porque ele não ganha para jogar. Ele ganha para treinar. E quem escala é o treinador. Você vai jogar hoje, você não vai jogar hoje, você vai jogar amanhã. A gente estava discutindo do Hendrick agora, porque é o treinador que vai escolher. Se dependesse de nós, jogaria o Hendrick todas as partidas. E eu acho que é muito difícil a competição também, no caso do Carlinhos, porque tem um centroavante que é o artilheiro do Brasil. Sim. Como é que vai ter? Esse rapaz joga a bola. Eu não entendo porque ele não está na... Esse rapaz é o Pedro? Eu vou falar pra você, eu não sei como é que ele não está na seleção. Tem coisas que eu... A torcida do Flamengo vai ficar feliz com esse seu comentário. Já perdeu os 4 para o Uruguai, 1 para o Chile. Eu sei que há esse problema das convocações, porque tem os jogadores das seleções internacionais. Mas o Pedro, se fosse uma Copa do Mundo, não tem como você não levar. Você não tem como não levar o maior artilheiro do Brasil. Você não tem como levar um cara que 2 bolas ele faz um gol. Ele não precisa de 5 bolas para fazer o gol. 2 ele guarda uma. Você não pode privar a seleção brasileira desse tipo de jogador, certo? Eu já disse isso, que eu não gosto desse tipo de coisa. O Pedro não, porque tem que ficar, porque vai 5 para 4, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque a seleção brasileira tem que ser convocada por quem o treinador achar que tem que convocar. Ele não tem que ter balizamento para convocar. Eu não gosto disso. Uma coisa, isso é meu, é minha. Eu não gosto disso. Pronto. Colocado isso, não tem como tirar o Pedro do ataque do Flamengo. Cebolinha não tem. Mas o Luiz Araújo vai poder jogar. De La Cruz não está. Quem vai? De La Cruz. Mas quer ver um negócio? É por isso que eu estou falando assim, entre quem já mostrou alguma coisa e quem vai ser necessário pelas perdas do Flamengo. Coloca pra gente a tela com os jogadores que têm menor minutagem com o Tite. A gente separou aqui os números de quem jogou menos com o Tite, né? Dentre esses 10 jogadores que jogaram menos com o Tite e os números de cada um deles. O Léo Ortiz é uma coisa que me causa dúvidas, assim. Por que ele jogou pouco? Eu entendo que ele jogou pouco, quero ouvir vocês, porque ele foi uma contratação muito esperada, muito cara, muito batalhada pelo Flamengo.
e não jogou tanto assim nem quando se estava sem um zagueiro ou outro, Fabrício e Léo. Aí tem o Davi com uma minutagem de 20 minutos a menos, o Wesley, que a torcida do Flamengo pega muito no pé, o Lohan, Mas que deve ser o titular da lateral direita. Então, é aí que eu quero chegar. O Lohan, que é um menino e tem entrado um pouco mais, assim como o Igor Jesus, que provavelmente vai ser utilizado agora sem o Eric e com o Alan voltando de lesão. O Matheus Cunha, goleiro, 180 minutos. O Matheus Cunha, goleiro, tem mais minutos do que o Gabigol. Com 124, claro que tem que se levar em conta o período que ele ficou fora por conta da suspensão. Aí o Vitor Hugo, que tinha muito espaço ano passado, perdeu espaço com o Tite. O Carlinhos, por motivos óbvios. E o Matheus Gonçalves, que muita gente esperava que fosse entrar um pouco mais. Eu vou tocar essa bola lá no camarote, Silas. Te escuto na sequência do Zinho. Porque aí, Zinho, eu acho que vai ter uma dualidade entre quem ele vai necessariamente precisar usar, como é o caso da lateral direita, ele não tem o Varela, o de ofício é o Wesley, a menos que, não sei, ele prepare um improviso para ali, vai necessariamente entrar. E quem realmente merecia um olhar mais cuidadoso... Quem vai jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas está se recuperando de lesão, né? Enquanto isso, provavelmente ele vai... trabalhando para isso, né? Vai improvisar alguém ali, porque não tem outro. Fala, Tetra. Não, é isso, né? O Pascoal até já tocou no ponto que para mim é onde o Tite vai ter que fazer algo diferente. Acho que até recuperar, estar no estágio melhor, o Ayrton Lucas já vai estar, mas não sei se para ir para o jogo, né? Sim. Para ir para o jogo mesmo, a característica dele, né? Velocidade, arranque, é um jogador agudo, chega... precisa dessa explosão e foi aquela contratura, né, na posterior. A gente sabe, né, Silas, que o jogador fica sem aquela confiança, eu acho que recente, né? Então, esse jogador, que eu acho que, como você falou, teve menos oportunidade, que é o Léo Ortiz, você vê que quando o Léo Pereira machuca, e até pro Léo Pereira jogar pelo lado esquerdo, e o Davi Luiz ser um cara que joga mais pelo lado direito, eu achava que entraria o Léo Ortiz. Ele seria o substituto imediato. Mas não, ele surpreende, coloca o Davi Luiz e que corresponde. Vai muito bem o Davi Luiz. Para mim foi até destaque nos jogos que ele atuou, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Jogou bem, além de fazer gol, mas assim, ele jogou bem, ganhou os duelos, muito bem fisicamente o Davi Luiz, né? Mostrou isso e surpreendeu, o Tite me surpreendeu. Agora, com a ausência do Vinha, que vai para a seleção, e o Ayrton Lucas nessa recuperação, não sei se de repente ele não pode pensar, né? De utilizar, apesar que se o Léo Pereira também tiver em condições, ele pode fazer esse zagueiro barra lateral esquerdo. Já fez essa função, né? Não vejo o Tite fazendo 3 zagueiros não, mas, sabe, na hora de defender, faz uma linha de 4, um desses zagueiros, ou Léo Ortiz ou Léo Pereira, fazer esse lado esquerdo. Mas na hora de atacar, ele até constrói com os 3 e libera mais, né? O Wesley, né, que tem esse posicionamento mais agudo do que o Varela. Mas olhando o elenco, assim, o Carlinhos não teve oportunidade, mas vai jogar o Pedro. Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção também. Não é que a torcida do Flamengo vai ficar chateada da gente falar isso. É porque ele tá jogando muito bem, tá fazendo muitos gols. Né? É jogador, para mim, de nível de seleção também. Mas não foi, vai jogar ele. E se ele não jogar, vai jogar o Gabigol, que entrou, fez gol, tá nessa recuperação, o Tite também trabalhando isso com o Gabigol. Então o Carlinhos vai ser menos utilizado. Mas, de repente, o Luiz Araújo, que no início foi muito utilizado e, taticamente, essa coisa de jogar com 2 caras abertos, acabou não desenvolvendo. O Flamengo ficou muito previsível, né? 2 caras abertos. Sim. Quando o Gerson vai para aquela posição com mobilidade, o De La Cruz vem para ser o volante, isso tirou muito espaço do Luiz Araújo. Ele entrou em alguns momentos, alguns minutos, mas pode ser que ele seja utilizado para o Gerson recuar um pouquinho, né? O Gerson ser esse segundo volante, porque o De La Cruz saiu também. Não acredito que ele vai jogar com o Vitor Hugo e com o Igor Jesus, que seriam jogadores que também vão ter mais oportunidade. Com a contusão do Alan e o Pulgar saindo, deve ser o Igor Jesus de primeiro volante. Sim.
Aí o Gerson recua um pouquinho para ser o segundo, voltar para dele ali, que ele estava fazendo essa há muito tempo. E acho que o Lohan é que vai ser o cara da vez para ser o meia no lugar do Arrascaeta. É, nação rubro-negra! É pra comemorar. Flamengo está super ligado no Mercadão da Bola. É, nação, tô trazendo outro vídeo pra vocês nessa noite de segunda-feira. Esse vídeo está repleto de informações, então já chega deixando esse like super valioso. Se inscreva no canal, nação. Pra vocês que estão vendo o vídeo e não é inscrito, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo. Se inscreveram? Deixaram o like? Agora me diga de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, nação, além do atacante Michael, que pode pintar no Rio de Janeiro, pode pintar no Flamengo a qualquer momento. Flamengo voltou à carga pelo volante Wallace da Udinese. Aquele Wallace que o Flamengo tenta toda a janela de transferências. Flamengo tenta a contratação do Wallace da Udinese. É um jogador que é titular absoluto no time italiano, tem apenas 29 anos, tem um contrato com a Udinese até junho de 2026, ou seja, tem um contrato longo. Só que o Marcos Braz, que é fanzaço do futebol do Wallace, junto com o Landim, estão super otimistas por essa contratação. Vale lembrar que o Flamengo quase contratou o Wallace, faltou detalhes para essa negociação ser concretizada, ser finalizada. Só que agora o Flamengo volta a carga pelo Wallace e assim, é um jogador super interessante, aquele pitbull, aquele homem que fica na frente da zaga, é um jogador que tem experiência europeia, vai ajudar muito o Flamengo. É um atleta assim que tem características que o Tite gosta e gosta muito. E não só o Tite, a diretoria rubro-negra também gosta muito das características que o Wallace tem. É um jogador polivalente, muito bom, alto, pode tirar, sabe, com bolas pelo alto, né, como dos adversários. É um jogador completo, é um jogador que já joga no futebol europeu há muito tempo, sabe, revelado pelo Grêmio, assim, é um jogador sensacional. Quero saber de vocês, nação, deixa aqui nos comentários se vocês aprovam essa contratação. Antes de finalizar, também quero falar sobre a situação do Michael. A diretoria rubro-negra oferece cerca de 3,5 milhões de euros, só que a Al Hilal quer receber uma grana a mais, ou seja, entre 7 a 8 milhões. A diretoria rubro-negra está tentando convencer os árabes a chegar no máximo a 5 milhões de euros. O Michael, sabe, já conhece o Flamengo, já é um jogador super adaptado ao Rio de Janeiro e chegaria para ser assim, se não for titular, né, na reserva do Cebolinha, porque eu acho que o Michael está à frente do Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois da renovação que teve com o Flamengo, não desempenhou aquele futebol que a gente espera dele, de arranque, de decisão, fazer gol, servir os companheiros. Enfim, acho que o Michael tem tudo para jogar muito bem no Flamengo, tem tudo para jogar muita bola aqui no Mengão. Quero saber de vocês, nação, o que vocês acham sobre a vinda desses dois jogadores? E lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Grêmio. Lateral esquerda, Matias Vinha com a seleção uruguaia, Ayrton Lucas ainda lesionado. A ideia do técnico Tite é colocar o Léo Pereira para fazer a lateral esquerda, ou seja, Flamengo pode jogar com 3 zagueiros, sendo que o Léo Pereira pode ficar ali um pouquinho, né, um pouquinho deslocado como lateral esquerda. E assim, o Flamengo vai com tudo, o Maraca vai estar lotado e eu já tô com saudade de ver o Mengão jogar. Quero saber de você, nação. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!